Olá, você que está aqui nos assistindo pela TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com a Hélio Dolly. Tudo bem, Hélio? Como é que vão as coisas aí? Tudo bem, Negrão? Tudo bem? Bom dia a todas, todos. Bom dia. Estamos iniciando uma semana já um pouco agitada aí, né, Hélio? O adiamento do relatório da CPI, está tendo uma polêmica lá entre os senadores, lá os sete, né? Como é que é o nome que eles se denominam G7, lá? Né? G7. G7, exatamente, os G7 já parece que rachou, e o Hélio vai fazer um comentário sobre isso, né, esse adiamento do relatório, essa polêmica lá do G7, e uma ligação entre uma recente entrevista da ex-mulher do Valdemar Costa Neto, Cristina Caldeira, que concedeu ao Correio Brasiliense, mostrando como, de fato, funciona o Centrão. E o outro tema, muito polêmico também, é praticamente uma guerra que está entre os membros do Ministério Público e a Câmara dos Deputados, que está para votar a emenda que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Hélio, vamos então começar aí pela CPI, Centrão. Acho que essa ligação é importante para a gente entender esses meandros, né? De como que de fato está ocorrendo lá, sobretudo esse adiamento e a polêmica do racha nos G7. Negrão, na verdade, eu vou fazer uma ligação de coisas parecendo tão diferentes. Uma é a CPI anunciar a leitura do relatório para dia 19, amanhã, e agora ao dia 26, em meio a uma certa crise entre a maioria dos senadores que são chamados G7. Os senadores que são ou de oposição ou independentes em relação ao governo Bolsonaro. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é o seguinte: amanhã a Câmara vai votar um projeto que reduz os poderes do Ministério Público, reduz os poderes dos promotores, procuradores no Conselho Nacional do Ministério Público em favor do Congresso, em favor de um aumento do poder do Congresso. E hoje tem uma entrevista muito curiosa no Correio Brasiliense, Negrão, de uma senhora chamada Maria Cristina Mendes Caldeira. Ela é uma figura quatrocentona paulista, de uma família Mendes Caldeira, e ela foi mulher do Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto é o líder do PL, que é um dos partidos do Centrão. Ele já foi acusado de corrupção, já esteve preso, cumpriu pena, usou tornozeleira, não sei se está até hoje, mas continua comandando esse partido, que antigamente chamava PR e agora passou a ser o PL. E ela dá uma entrevista muito interessante. Ela está exilada nos Estados Unidos, né? Ela teve que fugir do Brasil, porque quando ela denunciou Valdemar Costa Neto e outros políticos por corrupção, ela passou a ser perseguida, ameaçada, agredida, e ela se exilou nos Estados Unidos. Ela está lá, morando nos Estados Unidos, e não pode sair dos Estados Unidos, porque ela é exilada. E ela faz uma radiografia muito boa, tanto do Valdemar Costa Neto quanto do Centrão. Uma radiografia muito boa. Aí você vai falar, o que tem essas três coisas a ver? Te digo assim, tem a ver uma necessária crítica ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional é uma instituição fundamental em qualquer democracia. Parlamento, e sem parlamento não existe democracia. Sem os representantes do povo, num país que é uma federação como o Brasil, como é a Alemanha, a representação dos estados, né? Que é o Senado. Então, a Câmara, o Senado são fundamentais. Mas, pô, Negrão, já passou do tempo de consertar algumas coisas no parlamento brasileiro. E a Maria Cristina Caldeira, Mendes Caldeira, ela levanta o ponto, ela fala assim: eu me arrependi de ter denunciado o Valdemar. Aí a repórter, por que você se arrependeu? Porque não adiantou nada, continua tudo igual. Eu sofri, meu pai morreu de desgosto, eu estou exilada, e a política continua igual.
o Centrão continua dando as cartas e faturando dinheiro, continuam ganhando dinheiro, continuam fazendo negócios. Então, ela falou: o que adiantou a minha denúncia? Valdemar cumpriu uma pena, está solto aí, mandando e desmandando, decidindo votações, né? Decidindo emendas, indicando pessoas para o governo federal. Deve estar em também alguns governos estaduais aí, mas indicando pessoas para cargos, essas pessoas vão para os cargos e roubam nos cargos que exercem. E esse dinheiro, em grande parte, vai para o Valdemar Costa Neto, vai para o PL. Então, ela fala: o que adiantou? E essa é a realidade do Centrão, é a realidade do Congresso hoje, dominado a Câmara por um presidente que é o representante maior do Centrão, que é o Arthur Lira, cheio de acusações de corrupção, inclusive de agressão à mulher também. Cheio de acusações, é o cara que manda na Câmara, é o terceiro nome na lista de sucessão, quer dizer, na verdade, é o segundo. O primeiro é o vice-presidente Mourão, o segundo é ele. Uma vergonha. Então, o Congresso continua desse jeito, né? Quer dizer, um Congresso que não representa a população brasileira não é integrada majoritariamente por empresários e advogados. O Congresso é, a gente sabe disso. A população brasileira não tem maioria de ruralistas em relação a trabalhadores rurais, mas no Congresso você não tem trabalhador rural e está cheio de ruralistas, tem uma bancada enorme de ruralistas. Não é um Congresso representativo da população brasileira. Agora, nós temos que defender esse Congresso, porque é melhor ele assim do que ele fechado, que é o que Bolsonaro quis fazer, fechar o Congresso. É melhor assim do que fechado. Mas nós temos que pensar nisso, né, Negrão? Em mudar esse Congresso. Então, essa entrevista dela, eu coloquei na nossa pauta hoje, porque ela desvenda o Centrão e ela fala assim: ele só tem interesses. Em junho do ano que vem, eles vão largar o Bolsonaro para ficar com quem eles sentirem que vai ganhar a eleição. E você lembra, Negão, que eles apoiavam a Dilma, eles apoiavam o Lula, eles apoiavam o Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, eles criam artificialmente uma maioria na Câmara, principalmente, mas no Congresso, de modo geral, que faz com que eles decidam as coisas, decidam as pautas, decidam as votações, decidam as emendas ao orçamento, decidam o próprio orçamento. Então, é uma vergonha isso que acontece no Congresso. E amanhã a Câmara deve votar esse projeto que os procuradores e promotores do Brasil todo estão mobilizados contra ele. Porque, realmente, ela tira poderes do Ministério Público, poderes que o Ministério Público conquistou na Constituição de 88. Então, por exemplo, o vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público passa a ser indicado pelo Congresso. O corregedor, eu não sei se é esse o nome, passa a ser indicado pelo Congresso, que aumenta a sua representação, cria uma série de obrigações para os procuradores. E eles estão resistindo a isso. E os deputados estão alegando que o Ministério Público tem poder demais, que o Ministério Público exacerba, exagera. E a gente sabe, Negrão, o que está por trás disso. Na verdade, eu acho que os dois lados têm razão. Os deputados têm razão em dizer que o Ministério Público está exagerando. Ele usa seus poderes nem sempre da maneira correta, e o melhor exemplo que nós temos disso é um indivíduo chamado Delton Dallagnol, que sinceramente, cometeu crimes, é um bandido. E agora apareceu que ele formulou uma delação premiada do Barlusco, diretor da Petrobras, para incriminar o PT. É uma figura nefasta. Mas no Ministério... preso, né? Oi? Tinha que estar preso. Esse aí é um dos que tinha que estar preso. Deltan. Não, Deltan, ele e os outros daquela gangue lá de Curitiba, dos procuradores de Curitiba. Agora, quem demonstrou isso, quem demonstrou que o Ministério Público lá da Lava Jato estava atuando mal, não foi o Conselho Nacional do Ministério Público, foi a imprensa, foi a Vaza Jato. Eles mostraram isso. Eles estavam ali, numa boa. Então, realmente, o Ministério Público assumiu poderes excessivos e isso precisa ter um controle social.
Não é possível que eles se considerem os donos de tudo. Fazem o que querem, processam sem prova, e denunciam, vazam denúncias que depois se comprova errada, mas aí o cara já se ferrou, a família dele já se deu mal, as crianças já sofreram nas escolas. Esses exageros do Ministério Público têm que acabar. Tem que ter um controle social sobre eles, porque o Ministério Público já demonstrou que não se controla como deveria. Agora, por outro lado, também não tem sentido os deputados quererem fazer uma interferência direta do Congresso no Ministério Público, porque a gente sabe que o que eles querem é impedir investigações contra eles. E é por isso, Negrão, que esse projeto contra o Ministério Público une o Centrão e partidos de esquerda. Porque muitos deputados de esquerda também têm medo do Ministério Público, porque eles também têm coisas não muito claras em suas atividades. Então, eles também têm medo do Ministério Público. E não é só por causa de Lava Jato. Não é só. É porque eles têm seus rolos quando foram governadores, ou mesmo quando deputados. Então, eu acho o seguinte: qual é a crítica que eu faço? E você fala, bom, mas e aí? O que a gente faz? É um projeto. E aí? Seguinte, Negrão, projetos importantes têm que ser amplamente discutidos, não só pela Câmara, como pela sociedade. É assim em qualquer país. Você apresenta um projeto de uma relevância como esse projeto demora 1 ano, no mínimo, em discussão. Mas não é uma discussão a portas fechadas entre deputados. É uma discussão com a sociedade, com a imprensa divulgando, com audiências públicas. E também não são essas audiências públicas fajutas que fazem, que colocam um anúnciozinho escondido em algum lugar e chega lá no dia só tem gente de cabeça feita. É audiência pública real. Sabe? É discutir, chamar a ordem dos advogados para discutir o assunto, chamar entidades para discutir o assunto, ver o que acham as centrais sindicais sobre esse tema, o que acham as confederações empresariais. É uma discussão ampla, né? Tem projetos que, pela relevância, tem que ser muito bem discutido. E não tem pressa para falar. Nós estamos aguentando essa confusão há 200 anos. Por que não pode esperar 1 ano mais? Mas atender o Centrão e o Arthur Lira querem aproveitar o momento para enxurrada, para passar a boiada. Né? Então, vamos votar rápido. Então, Negrão, a minha crítica é o seguinte: eu acho que o projeto é ruim, mas o Ministério Público também não está com a razão total. É um projeto que teria que ser aperfeiçoado, teria que ser discutido, debatido, que é um outro problema do nosso Congresso. Tudo é ali fechadinho entre eles, acordo de líderes, na presidência, reunião, ninguém fica sabendo direito o que está por trás, é um toma lá da cá danado. Então, isso é muito ruim para a democracia, Negrão, é ruim para o Brasil, é ruim para o país, entendeu? O Congresso tem que mudar isso. Então, a Cristina Caldeira faz uma denúncia correta e esse projeto demonstra bem essa insuficiência do Congresso Nacional e, particularmente, da Câmara dos Deputados. Aí vamos para a CPI. Qual é o problema da CPI? É o vedetismo, o exibicionismo. Não tem sentido o que está acontecendo lá. A CPI faz um trabalho interessante, importante, sério, está concluindo. Aí o que acontece? Enquanto o senador Renan está preparando o seu relatório, um outro senador, Alessandro Vieira, do Cidadania, que teve um bom desempenho na CPI, já apresenta o relatório dele. Espera aí, senador Alessandro, por quê? Para aparecer? Para aparecer mais do que o relator? Espera, pega suas conclusões e envia para o relator. Esse é o processo normal. Envia para o relator. Se quando o relator apresentar o seu relatório, as suas conclusões não estiverem contempladas, aí sim o senhor apresenta um relatório alternativo, um substitutivo, uma emenda, seja lá o que for. Mas não é correr na frente do relator para aparecer primeiro do que ele. Esse vedetismo do Senado, da Câmara, também atrapalha a atividade parlamentar.
E aí o senador Renan, em vez de fazer o seu relatório tranquilamente e ficar de boca calada, quer aparecer todo dia na televisão e anuncia previamente o que está no relatório. Não tem sentido. Exatamente. Espera o dia da divulgação, segura, para de querer agradar jornalista, para de querer puxar saco de jornalista. Olha, vou vazar aqui para você, olha, isso aqui é seu. O senador Renan não tinha que ter vazado o relatório dele. Tinha que ter ficado quieto, fazer o relatório da melhor maneira possível. Aí já está essa confusão, né? O senador vazou o relatório antes de mostrar o relatório aos seus companheiros, ao próprio G7, que são seus aliados. O Aí próprio começa presidente da a questão. comissão, né, que se sentiu, né, ficou chateado, porque o próprio presidente da comissão, o Aziz, parece que também não teve Ele está muito acesso prévio. chateado. Você não ficaria chateado, Negrão? Imagina, nós estamos trabalhando em conjunto, combinamos de fazer um relatório, eu sou o relator, eu pego e, antes de te mostrar o relatório, eu divulgo para a imprensa, para poder aparecer na Globo News, na Band News, na CNN. Não tem sentido isso, não tem sentido. Então, agora o Omar Aziz está achando ruim, aí já adiaram a apresentação do relatório, começa a ter uma crise no G7. Aí, olha, os bolsonaristas com um sorriso até aqui. Exatamente. Olha aí, ó. O Renan disse que foi genocídio. O Omar Aziz está dizendo que não foi genocídio. Está vendo? O Renan aí. Isso Negrão, a palavra mais assim educada que eu uso é burrice. É burrice. É colocar os seus interesses acima do interesse coletivo. Aí o senador Randolfo, que é meio histriônico, né? Gosta também de aparecer, de adiantar, também faz o seu carnaval. Entendeu? Nós temos que acabar com isso. Quer dizer, são 3 aspectos aí do Congresso que têm que ser mudados, porque senão o Congresso realmente vai se desmoralizar cada vez mais perante a população e facilitar a tendência daqueles que querem fechá-lo para implantar uma ditadura. É o roubo descarado, a corrupção que o Centrão faz, e a Maria Cristina aponta bem, esse roubo descarado, essa corrupção deslavada, em cima de emendas, em cima de outros fatores do Congresso. Entendeu? É o vedetismo, o exibicionismo daqueles que querem ficar aparecendo, e essas transmissões de televisão, que são muito positivas para a transparência, acaba criando uns monstrinhos ali na Câmara e no Senado, e também no Supremo Tribunal Federal, de querer aparecer, de querer brilhar. Antigamente, Negrão, você tinha uma votação no Supremo Tribunal Federal, o relator dava o seu voto, e a maioria dos ministros dizia o seguinte: voto com o relator. Acabou. Voto com o relator, concordo. E a coisa ia rápido. Hoje, como tem a televisão transmitindo, cada um quer dar uma aula de sapiência. Então, aquele voto com o relator praticamente não existe mais. Eles querem demonstrar sapiência, eles querem citar autores, falar em latim, usar frases em latim, sabe, exibicionismo puro. Marco Aurélio Melo era o líder nisso, ele agora saiu fora, mas ele era o bambambam disso, do vedetismo judiciário. Então, é o roubo, a corrupção, é esse exibicionismo, esse vedetismo, essa questão de querer aparecer, e a falta de debate, o jogo fechado, a falta de debate com a sociedade. A imprensa, na verdade, não colabora muito. Eu sempre te falo, e eu tenho continuado a acompanhar. Negrão, lá em Portugal, está uma confusão por causa do orçamento, a discussão do orçamento, porque partidos de esquerda, se não tiverem suas propostas no orçamento, vão votar contra, os partidos de direita estão contra, o Partido Socialista está com sua proposta, não quer aceitar as emendas da esquerda e já sabe que votar. Então, corre o risco do orçamento ser rejeitado. E lá é parlamentarismo. Se o orçamento for rejeitado, o governo pode cair por falta de maioria, porque o país não pode ficar. Mas o que eu quero dizer, o país não pode ficar sem orçamento. Eu quero dizer o seguinte: há um debate, há uma discussão. Então, as pessoas sabem o que os partidos de esquerda querem colocar no orçamento. Sabe que eles querem dar aumento para o funcionalismo, sabe que eles querem aumentar para a educação em tanto por cento, sabe que eles querem criar um imposto
para taxar os mais ricos. Ele sabe o que os partidos de direita querem. Querem mais fechar um pouco o orçamento. Então, assim, é público, é transparente. Aqui não. Aqui essa coisinha fechada para ver quem tem mais emendas, dar dinheiro para o Ministério da Defesa, cortar dinheiro da ciência. Então, Negrão, estou aproveitando o programa, é o seguinte, ou o Congresso Nacional se emenda, ou ele vai se desmoralizar totalmente, como já está bastante desmoralizado. Mas nós temos que defender a instituição. Sem parlamento não tem democracia. Então, isso é fundamental. Esse é que eu acho que une essas três coisas hoje. Né? Exatamente. Vamos, então, para o baú do Hélio. No baú do Hélio, o Hélio finaliza, né, as eleições de 2010, eleição do Agnello, posse, é por aí, né, Hélio? É isso mesmo, Negrão. Como nós vimos no último programa, o Agnello foi eleito, derrotou a Wesleyan Roriz, esposa do ex-governador Joaquim Roriz, por 2/3 dos votos contra 1/3, um resultado esperado. Mas o Agnello montou um governo em aliança com o PMDB, que tinha o vice Tadeu Filipelli, e outros partidos menores da direita, da centro-direita. Isso aí marcou bastante o governo dele. Mas aí, Negrão, eu estava contando que eu trabalhei na campanha do Rodrigo Hollenberg para o Senado. E ele se elegeu, né? Ele, Cristóvão Buarque, Cristóvão em primeiro, ele em segundo, com uma diferença muito pequena, 37% a 33%, derrotando os candidatos da direita no Senado. E aí, Negrão, o que eu queria observar é o seguinte: desde o momento em que se elegeu para o Senado, o Rodrigo Hollenberg começou a pensar na candidatura ao governo 4 anos depois. E planejou isso. Isso é uma coisa muito importante que eu digo sempre para os candidatos. Quanto mais antecedência e planejamento, mais chance de sucesso tem uma candidatura. E o Rodrigo começou 4 anos antes, traçando todos os cenários. Havia um cenário em que ele seria candidato. Qual seria você assessorou ele, Hélio, nesse planejamento? Sim, desde o início. Desde o início. Desde a eleição para o Senado, nós fizemos um planejamento estratégico para o mandato, participaram várias pessoas, e a gente viu o seguinte: se o Rodrigo era aliado do Agnello, indicou secretários, tal, e dizia o seguinte: se o governo Agnello for bem, o Agnello é um forte candidato à reeleição, o Rodrigo não é candidato. Se o governo Agnello for mal, o Rodrigo é uma alternativa de candidatura. Esse era o raciocínio 4 anos antes, que todos deveriam fazer, traçar os cenários. Muitas vezes eu vejo que tem gente que não gosta de traçar cenário. Não, eu não sou pessimista, eu sou otimista. É tipo umas bobagens dessas. O Rodrigo traçou os cenários. E ele foi levando. Tanto é que, com 2 anos de governo Agnello, o PSB, o partido do Rodrigo, rompeu com o governo Agnello. Por quê? Porque não estava se considerando atendido no governo, achava que o governo estava indo mal e já posicionando o Rodrigo para ser candidato ao governo. 2 anos antes. Não foi como foi recentemente, no caso do governo Rodrigo, em que a Rede e o PDT romperam perto da eleição. Aí foi oportunismo mesmo. E voltaram depois, você lembra disso? Eles romperam. Aí, depois, na hora de apoiar a candidata, apoiaram o Rodrigo. É um oportunismo assim, foi uma vergonha. O que o PDT e a Rede. O PCdoB fez a mesma coisa, Hélio. E a Rede, sob o comando de Chico Leite, fizeram, foi o oportunismo mais vergonhoso que se pode ter. Oportunismo rasteiro, vergonhoso. Chico Leite e Joy-Vale lideraram essa postura oportunista da Rede do PT na última eleição. O PSB não. O PSB rompeu 2 anos antes. Aí, o próprio Joy-Vale, que era do PSB, quis continuar no governo, que adora um governo, adora estar no governo. Ele entrou no governo Arruda, não sei se você lembra disso, entrou no governo Arruda, conseguiu convencer o PSB no governo Arruda, 1 semana depois veio a Caixa de Pandora. E acabou com a Arruda foi afastada. Ele adora estar no governo e ter os carguinhos ali para distribuir.
distribuir cargo para dominar a Secretaria de Agricultura. Ele continuou no governo Agnello e, por isso, ele saiu do PSB e foi para o PDT, onde está até hoje. Mas o PSB rompeu com o governo. E o Rodrigo passou a ser um potencial candidato a governador, como de fato foi em 2014. Ele estava no Senado. Eu, particularmente, não acho que tenha feito um grande mandato no Senado, um mandato mediano no Senado. Ele estava aprendendo ainda, na verdade, tinha sido deputado federal, mas a realidade do Senado é muito diferente da realidade da Câmara dos Deputados. E o Rodrigo foi e se colocou. O Agnello se enrolou, Negrão. Você sabe que o Agnello, antes, ele era contra a ampliação do Mané Garrincha. Você sabia disso? Não, era? Ele achava que o Mané Garrincha poderia ser reformado mantendo aquela mesma capacidade de 40 mil, se eu não me engano, espectadores. Depois que ele se elegeu governador, ele passou a defender a tese do Arruda, de ampliar para 70 mil espectadores. Um absurdo para uma cidade como Brasília, um absurdo, um exagero fantástico. Mas por quê? O Arruda achava que Brasília poderia ser a sede da partida inaugural e da partida final da Copa do Mundo, por ser capital federal, e ele utilizando sua influência política, seu peso político junto a todos os partidos. Tá? Ele achava que conseguiria isso, mas para isso precisava ter um estádio de 70 mil espectadores. E ele, então, programou a ampliação do estádio, aquela reforma que, na verdade, foi derrubar o que tinha e construir outro. O Agnello, que poderia ter impedido isso, endossou a tese arrudista. Endossou totalmente. Aí, Negrão, vamos falar português claro. Construir um estádio de 70 mil espectadores dá muito mais dinheiro para quem constrói do que um estádio de 40 mil espectadores. E ali foi uma grande roubalheira. Exatamente. Uma grande roubalheira, como foram, de modo geral, as obras no governo Agnello, comandadas pelo vice-governador Tadeu Filipelli. Foi a grande roubalheira. E o estádio foi um dos fatores que derrotou Agnello depois. Mas isso aí tudo já estava muito claro. Essa situação já estava clara, já estava tão clara que, no final do mandato, Agnello estava indo tão mal que ele chamou para a comunicação a turma do Arruda. Então, as mesmas pessoas que faziam a comunicação do governo Arruda e que antes tinham feito a comunicação do governo Roriz foram para o governo Agnello fazer a comunicação do governo Agnello. E aí não tem milagre que salva, até porque o que eles usavam ali? As velhas estratégias de comunicação da década anterior, já superadas, já passadas. E o Agnello se afundou realmente, uma popularidade baixa, tentou recuperar essa popularidade dando aumento aos servidores públicos, um aumento que secretários do governo dele nos disseram, depois da eleição, que ele foi derrotado, que não tinham aprovado, que havia sido uma decisão unilateral, vamos dizer assim, do governador e dos secretários de administração, porque o aumento não estava previsto no orçamento, o governo do Distrito Federal não teria condições de pagar, mas o que eles fizeram? Pagamos a primeira parcela e jogamos as outras para o futuro. Aí o futuro se resolve. Joga para frente. A gente garante a eleição e lá na frente a gente resolve. Né? E esse abacaxi caiu no governo do Rodrigo Hollenberg e agora que está sendo resolvido com pagamento pelo governo ibanês. Quantos anos depois? Que a tal terceira parcela desse aumento está sendo paga. Então, o governo Agnello, na verdade, é claro que, como todo governo, tem pontos positivos. Tem. Mas, no geral, foi um governo muito ruim e que facilitou a eleição do Rodrigo Hollenberg. Agora, o Rodrigo Hollenberg já estava prevendo há 4 anos, né, Negrão? 4 anos que ele estava se preparando para ser o governador. Mas isso aí a gente fala depois, né, que são as eleições de 2014. Eu falei disso, mas é o seguinte, eu não tive nenhuma participação no governo Agnello. A única relação minha com o governo Agnello, na época nós tínhamos uma revista chamada 61. O nome aí você pegou o nosso. Né? A revista chamava 61,
mas era um 61 por extenso. Eu era um leitor assíduo da revista, né? Pois é, a revista era Talvez, muito boa. talvez inconscientemente me inspirei aí, né? Você se inspirou no nosso 61. A revista Exatamente. durou 2 anos e a revista, vez ou outra, recebia uma publicidade do governo de Brasília. Vez ou outra recebia. Nós recebíamos uma página e tal. E eu vou ser honesto, como sempre procuro ser. Nunca houve pressão sobre a revista em função de sua linha editorial. Nunca houve. Eu escrevia o que queria, a revista publicava o que queria, havia críticas ao governo, nunca houve restrição. Mas nós tivemos uma outra experiência nesse período. Nós criamos, na época, nós aceitamos uma franquia, vamos dizer assim, do Brasil 247, que existe hoje em São Paulo, onde pegou. O Brasil 247 resolveu abrir o Brasília 247. E nós, então, assumimos esse Brasília 247 como um jornal digital, um jornal diário, como é o 247, mas voltado para os assuntos de Brasília. Aí, Negrão, o projeto se viabilizou nas nossas mãos porque tinha um financiador, né? Tinha um sócio financiador do 247. Nós éramos contratados para fazer o Brasília 247, nós não éramos sócios, nós éramos contratados, a nossa agência fazia. Mas a pressão do GDF foi fortíssima, porque a gente batia mesmo, quando era para bater. E aí não vinha publicidade. E o investidor, o sócio investidor, começou a ver que não estava rendendo nada e resolveu mudar o produto e nós saímos fora, porque a gente não aceitaria fazer um veículo chapa branca. Eu já não havia aceitado fazer o Jornal de Brasília chapa branca lá atrás, não iria aceitar fazer um Brasília 247 chapa branca e caímos fora. Então, é contraditório. Não houve pressão sobre a 61, nenhuma. Eu escrevi o que eu queria sobre o governo Agnello, mas houve pressão sobre o Brasília 247. Aí também, a bem da verdade, isso já foi na nova fase, quando a turma do Arruda tomou conta da comunicação do governo Agnello, sem nenhum resultado positivo, zero resultado positivo. Aliás, esse povo gosta muito disso, né? Levar para o seu lado os inimigos, Claro. os que trabalharam para os seus inimigos. Ela é interessante, né? Que já tem o quê? O Agnello deixou o governo em 2015, né? Finalizou o governo dele, foi isso, né? Não, ele deixou o governo em 2014, 2015. 2015. Janeiro, né? Janeiro de 2015, e já estamos aí com 2 eleições já, né, passadas, e ele caiu no ostracismo completo, né? Está no ostracismo completo, né? Ele saiu, acho que ontem, numa coluna, né, aqui de Brasília, dizendo que pode ser candidato a deputado federal. Saiu ontem. Eu vi ontem em algum lugar aí, a gente vê tanta coisa que eu não lembro mais onde foi, né? Mas saiu, inclusive, uma foto dele dizendo que ele pode ser candidato a deputado federal, o que eu acho. Bom, vamos ver, né? Mas eu não acredito, não. Eu já participei de pesquisa qualitativa, Negrão. O Agnello é um fato curioso, que pesquisa qualitativa são grupos, né? Grupos de 10, 12, 8 pessoas. Nesse caso, era 8 por causa da pandemia. Geralmente, se alguém critica alguém, por mais que haja uma maioria criticando, sempre aparece alguém para defender, sabe, Negrão? Você fala assim, não, mas o governo do fulano de tal foi uma droga. Não, peraí, não foi tão ruim assim, não. Teve isso, teve aquilo. Sempre aparece. Quando falavam do Agnello, ninguém defendeu, Negrão. Não tinha 8 grupos, com 8 pessoas em cada um, 64 pessoas, não havia uma pessoa para defender o Agnello. Quando falava mal do Rodrigo Hollenberg, aparecia quem defendesse. Quando falava mal do Arruda, aí aparecia bastante gente para defender. Você entendeu? Agnello, zero. Ninguém ousava defender o governo do Agnello. E, como eu disse, eu não estou dizendo que foi um governo nota zero. Tem méritos. Mas o demérito superou o mérito, né? Muito bom. Vamos deixar, então, o Agnello, o Giangelo, a Badia e outros para a série que eu quero propor para você, onde é que anda esse povo aí, né?
A gente termina aqui o nosso bate-papo com o Hélio Dolly de hoje. Você aí, não se esqueça de inscrever, dá o joia, compartilha. E a gente volta na quarta-feira. Obrigado, Hélio. Obrigado você que nos assistiu. Grande abraço para todo mundo. Até lá.